Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, sabadão, dia da gente falar sobre macroeconomia. E uma coisa que eu aprendi nesses 18, 19 anos de vida como investidor é que a bolsa, ela nada mais é do que uma aproximação da nossa economia real. Então, para uma economia crescer, não adianta apenas um setor crescer isoladamente, como já aconteceu com o Brasil. O setor de bancos, por exemplo, crescia muito. É necessário que, para a gente ter uma alta forte, que vários setores cresçam juntos. Então, eu acho fundamental a gente estudar aí o crescimento dos setores ao longo desses últimos anos, para a gente ver se um dos setores está sendo ainda muito relevante e se os outros, pelo menos, estão recuperando espaço. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Antes da gente começar, eu queria agradecer muito. Na quarta-feira a gente alcançou aí a marca de 20 mil inscritos. A gente quer que chegue a muito mais, que chegue a 30 mil muito mais rápido do que chegou a 20 mil. Então, continuem avisando para os amigos, se inscrevendo. Muito feliz aí por estar fazendo esse trabalho tão bonito de ensinar as pessoas. E aí a gente vem aqui para o assunto do vídeo de hoje. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: eu acho que as pessoas sabem que o Ibovespa é um índice que reflete mais ou menos a média ponderada das empresas que estão aí na bolsa e na economia real como um todo. Ela pega 85% do volume de negociações que existem hoje na B3, então a gente pode falar que é uma boa aproximação. São 64 empresas que, algumas mais, outras menos, mostram exatamente o que acontece na economia. Quando a gente vem aqui para a planilha, a gente vê que existem várias dessas empresas e aqui eu estou usando o subsetor. Eu preferi usar o subsetor porque, se a gente usasse o setor, a gente teria consumo não cíclico e consumo cíclico. Então a gente juntaria, por exemplo, B2W, Lojas Americanas, Lojas Renner, Magazine Luiza, com construtoras como Cyrela, MRV, enfim. A gente ia juntar empresas que eu acho que tem uma diferença muito grande. Então eu vou usar os subsetores no vídeo de hoje. E aí, usando os subsetores, a gente já vem aqui para outra planilha. A primeira coisa que me chama a atenção é exatamente ver que intermediários financeiros ainda têm um peso muito grande em relação ao total de lucros. Vocês veem que no final do primeiro trimestre de 2018, quer dizer, no período de 12 meses, de abril de 2017 a março de 2018, somadas as empresas de bancos, somaram 70 bilhões de reais de lucro contra 143 bilhões de reais do Ibovespa como um todo. Para vocês terem uma ideia das empresas que fazem parte desses intermediários financeiros, a gente tem aqui Banco do Brasil, Bradesco, Itaúsa, Itaú Unibanco e Santander. Em compensação, a gente percebe uma coisa interessante, que a bolsa desde aqui de 2016 ela vem num crescimento de lucros. É claro que reduziu aqui esse crescimento de 143 para 127, né? Reduziu a taxa de crescimento, mas a gente vê que a economia continua crescendo. Eu acredito que agora o segundo trimestre vai ser muito impactado o lucro por causa dessa paralisação que a gente falou na semana passada, mas por enquanto aqui ainda não aparece nos números. Outra coisa que me chamou a atenção também é que apenas 3 setores estão ainda no prejuízo. A gente tem aqui alimentos processados, exatamente aí a gente está falando da BRF, da Marfrig, da JBS, são empresas que tiveram muitos problemas aí nesses últimos anos com operações, como a Operação Carne Fraca e operações externas também, fora do Brasil, que vetavam a carne brasileira. Exploração de imóveis, que é a construção civil, que é um mercado que demora mais para se recuperar mesmo, e siderurgia e metalurgia, principalmente porque a Gerdau acabou lançando alguns impairments. Então esse número aqui já está quase todos os setores no positivo. Quando a gente volta lá em 2016, a gente vê que existiam 6 setores no negativo, sendo eles os 2 principais aqui, né? Petróleo, gás e biocombustíveis e mineração, que, se a gente pegar, é 25% da bolsa hoje,
é exatamente Petrobras e Vale. Nós vimos como as duas conseguiram segurar o próprio índice durante esse mês, na época de alta ali, de 1 a 15 de maio, e quando elas duas caíram, o índice veio abaixo na toda. Então é importante a gente perceber a inversão desses dois setores principalmente. Quando a gente olha aqui a variação de lucro, a gente vê que apenas dois setores conseguiram crescer ao longo de todos os períodos. A gente tem aqui serviços médicos, hospitalares, análise e diagnóstico, que é um setor que é composto exatamente pela Qualicorp e pela Fleury, essas duas. E o outro setor que conseguiu crescer em todos os períodos foi exatamente esse aqui, que contempla o que chamam de diversos. Tá? E diversos, aí a gente tem que olhar aqui o que é, mas ó, Estácio, Croton e Localiza. Então esses setores foram os únicos que conseguiram crescer em todos os períodos, todos os outros não conseguiram. E na contramão disso, a gente tem exatamente aqui, ó, alimentos processados e exploração de imóveis, que caíram em todos os períodos, inclusive viraram prejuízo nesse ano aqui de 2018. E quando a gente vem aqui para o valor de mercado, a gente vê que existiu aqui uma alta grande exatamente de 2017 para 2018. Tem um bug aqui na parte de transporte, então esse número aqui de 2017 deve ser um pouco maior do que esse valor de mercado atual, mas é interessante a gente observar que 143 bilhões de lucro estão dando 2 bilhões e 700 milhões de valor de mercado, que dá aí um preço sobre lucro em torno de quase 20, né? 19, alguma coisa, o que não é um preço sobre lucro tão barato assim, né? Ou precisa ainda da economia crescer mais, ou precisaria das ações corrigirem. E esse número estava inclusive maior, porque as ações estavam até mais caras do que isso. Quando a gente fala da variação de lucro 2018 para 2017, é interessante a gente olhar o seguinte. A gente vê que parece que tem muitas empresas aqui que pioraram o lucro delas. Mas isso não é verdade. O número aqui, por exemplo, da negativa, foi uma inversão, ó, no petróleo, gás e combustíveis de negativo para positivo. Essa sim, exploração de imóveis piorou, essa alimentos processados piorou, siderurgia e metalurgia caiu muito o prejuízo. A gente consegue ver isso aqui no gráfico, ó. Era um prejuízo grande, agora é um prejuízo menor. A gente consegue ver aqui que energia elétrica sim caiu muito aqui o lucro, bebidas caiu muito lucro, água e saneamento caiu muito lucro, construção civil caiu um pouco, madeira e papel caiu também, produtos de uso e limpeza e previdência e seguros. É interessante a gente observar que muitos desses setores que caíram lucro são setores que precisam de receita financeira, como previdência e seguros, outros que têm aí caixas muito grandes, como é o caso da Ambev, então também tem receita financeira grande. Outros ainda são setores como energia e saneamento, que tem aí o reajuste de acordo com a inflação, então também sentem muito e aí acaba reduzindo o lucro exatamente nesse período de alta da bolsa. Enfim, são setores um pouco mais conservadores. É exatamente isso que a gente viu. Então, pessoal, concluindo aqui o vídeo de hoje, a gente viu que o Brasil está tendo um crescimento ainda, que eu acho que vai ser impactado no segundo trimestre. O setor de bancos ainda é muito relevante, ele determina 49% dos lucros. O setor de bancos não tem crescido tanto. Os únicos setores que cresceram aí mais forte foi exatamente de serviços médicos, hospitalares, análise e diagnósticos, além daqueles que inverteram, né, como é o caso da petróleo, gás e biocombustíveis e mineração. A gente ainda tem aqueles três setores que estão ainda deixando a desejar e que ainda estão no prejuízo, mas que eu imagino que vão inverter aí em algum momento para frente. Enfim,
A minha visão da bolsa ainda continua a mesma aí da semana passada e das outras semanas. Eu tenho tomado muita cautela, cheguei a falar isso já em alguns hangouts, inclusive no relatório da área de membros, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que o momento agora é muito mais de preservar patrimônio do que tentar buscar o aumento de patrimônio. E para isso a gente usa empresas um pouco mais conservadoras ou até alguns fundos imobiliários também. Então, pessoal, muito obrigado aí a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.